E aí, meus queridos, então, vamos começar? Vamos? Então, vou pedir para que vocês peguem, por favor, a unidade 2, né, na apostila de vocês. Na unidade 2, aqui como vocês também vão ver, os textos, a maioria das ideias norteadoras vão ser sobre bullying. Então, ainda vai ter muita coisa para a gente poder ler, pensar a respeito, né? E são interessantes. Mas antes da gente poder começar propriamente as nossas atividades, eu só queria deixar claro para vocês a forma como vocês podem me encontrar. Para qualquer dúvida, para qualquer situação que vocês queiram conversar, vocês podem me procurar pelo Messenger, tá? Eu vou depois enviar pelo Pensar para vocês o meu nome, caso vocês ainda não me tenham. Quem já tiver o meu Facebook, que aí para quem não sabe, o Messenger ele é uma parte do Facebook, não é? Então para quem já me tiver no Facebook, já tem o meu Messenger inclusive. Mas para aqueles que não tiverem, aí eu vou dar o meu nome pelo Pensar para vocês me procurarem. Aí qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Então, como eu disse, unidade 2, vamos para a página 43. E olha que interessante, vocês vão ver que na página 43, nós temos olha o nome que bonito, review. É revisão para vocês. É uma coisa que vocês já conhecem. Na verdade, aqui a gente vai entender mais uma parte interpretativa dessa matéria, não necessariamente gramatical. Aqui a ideia não é muito falar da gramática, mas sim da interpretação dessa gramática, né? Então, peguem, por favor, a página 43 e olhem ali para o que eu escrevi. Gostaram do meu quadrinho? A gente está aqui tentando improvisar um pouco, né? Então, olha só. SP, Simple Present. PC, Present Continuous. É exatamente isso que a apostila vai aqui trabalhar com a gente. A apostila vai estar falando sobre essas questões de interpretação, de diferença entre Simple Present e Present Continuous. É claro que a própria gramática, a própria escrita, melhor dizendo, ela já traz por si só as suas questões distintas de escrita. Mas aí, como eu disse, a ideia aqui é reforçar as questões interpretativas, tá bom? Então, para a gente poder... Aqui eu tô tentando trazer para vocês as ideias, a principal, melhor dizendo, a principal ideia da questão do Simple Present e do Present Continuous. Então, olha só, tomara que vocês estejam conseguindo ler. Aqui, ó, I study English. Imagina o seguinte, imagina que você está conversando com alguém da sua família, enfim, qualquer pessoa, e aí você está conversando com essa pessoa. A ação sua naquele momento é conversar. Mas aí você chega conversando com essa pessoa, você fala isso, ó, I study English. É o que você está fazendo no momento da sua fala? Não, mas isso aqui simboliza uma prática sua, uma questão rotineira. Você, no seu dia a dia, estuda inglês, não é? Eu estudo inglês, é o que está escrito aqui, certo? Agora, por outro lado, você pode também ter a segunda situação. No caso do Present Continuous, olha o que a gente tem aqui. I am studying English, né? Eu estou estudando inglês. Então, no momento em que eu falo, a minha ação, no caso, é estar, naquele momento, estudando inglês. Então, eu estou estudando inglês. Como eu disse, isso daqui é a principal distinção entre eles, mas tem outras. E talvez essa seja a novidade aqui pra gente poder conversar. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês e é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, olha só, acompanha aí comigo. Simple Present. Descrever hábitos e rotinas, é exatamente o caso do primeiro exemplo que eu comentei com vocês. Descrever situações que acontecem com determinada frequência, então, nesse caso, essa questão da frequência ou não, você vai usar os advérbios, né? Olha aqui. We often, always, rarely see your brother at work. Então, aqui você está falando de uma situação em que a frequência, né, adverbs of frequency, né, vocês vão ter esses advérbios para indicar a frequência, o hábito em si, a rotina daquilo, né? Bom, expressar opiniões e sentimentos. I don't think Emma will get the job. Então aqui ela está manifestando um pensamento dela. E o último, falar de fatos gerais e verdades universais. Aqui é importante a gente entender o seguinte, questões universais, elas são atemporais. Então, tudo aquilo que se tratar de uma verdade universal, ela é parte do Simple Present, tá?
peço para que vocês sublinhem todos esses pontinhos. Todos esses pontinhos são ideias interpretativas do Simple Present, tá? Não preciso lembrar para você sobre a questão da terceira pessoa, do does, tá tudo certo, né? 8º ano, não tem mais erro. Não, qualquer dúvida vocês me procurem, tá? Tô brincando. Mas, vamos lá, vamos seguir. Muda a página, vai pra página 44. No caso do Present Continuous, olha o que a gente tem aqui. Também, por favor, sublinhem esses 2 pontinhos pra mim, por favor. Usamos o Present Continuous para... Tô aqui lendo pra gente poder conversar. Primeiro pontinho. Falar de eventos ou ações que estão acontecendo no momento da fala. É o caso do... tá certinho! Do segundo exemplo que eu dei pra vocês. A ação acontece também no mesmo momento em que eu aqui tô falando, né? I am studying English, certo? É a ação e também a fala ali sendo, né, acontecendo ao mesmo tempo. E aí, olha o segundo exemplo. Falar de situações que estão acontecendo temporariamente no presente, mas não necessariamente no momento em que estamos falando. Essa é a maior novidade que eu tenho para trazer para vocês hoje. Olha essa situação, eu vou ler o exemplo para a gente poder conversar. George is great, he's always laughing. Então, vê só, será que o George nesse momento aqui tá rindo no momento? Não, mas está falando de uma pessoa que está sempre rindo. Então, olha aqui a interpretação. No caso desse segundo pontinho, ele se parece muito com a ideia do Simple Present, não é verdade? Repito o segundo pontinho, ó. Falar de situações que estão acontecendo temporariamente no presente, mas não necessariamente no momento em que estamos falando. E aqui, o que a gente também pode interpretar? George is great, he's always laughing. Eu também estou tratando aqui de uma situação que o pulo do gato, talvez essa... Vocês conhecem essa expressão, pulo do gato? O pulo do gato é a ideia-chave, né? É a gente interpretar que ele está sempre rindo, mas essa situação aqui, ela pode mudar. Por isso que ele diz aqui, falar de situações que estão acontecendo temporariamente no presente. Então, nesse momento nosso atual, isso daqui é uma questão real, mas pode ter alguma mudança. Estão entendendo? É sutil, é muito sutil essa diferença, mas ela é importante até pra gente perceber que, por mais que nós tenhamos essas situações aqui como maiores, os principais exemplos de um para o outro, tem um momento em que eles têm aqui um ponto em comum. Nós é que temos que estar bem atentos para perceber essa diferenciação. E aqui, claro, no present continuous, eu também não preciso relembrá-los sobre a questão que temos que ter sempre o verbo to be, não é? Que o verbo principal vai sempre ser acompanhado de ing, das situações em que esse ing vai ser a questão do CVC, se você vai dobrar a última ou não, isso é tudo coisa que a gente já conversou, né? Que se o verbo termina em E, você pode tirar esse E para colocar o ing, lembra disso? O ing, a fórmula do ing, ela é universal, a gente conversou. Repito, qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, saudades de todos vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima, tá bom? Beijo!